Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo também. Esse é o nosso podcast Fala Mãe, Maternidade na Real. Então, eu sou Rutiene Bendá, jornalista de profissão há mais de 20 anos. Sou mãe, fui mãe aos 35, de um menininho lindo chamado Rafael, esposa também. E aí aqui esse espaço maravilhoso é pra gente falar um pouco de tudo. Já deu para sentir o que vem por aí, né? E eu não tô sozinha, não. Eu vou dividir com grande honra esse podcast com uma grande amiga de barriga. Não entendeu muito bem? Ela te explica. Oi, Rutiene, que prazer estar aqui com você, com a nossa convidada. É uma honra realmente dividir esse espaço, né? Você que foi minha amiga de barriga, né? Continua sendo minha amiga também. Acho que a maternidade nos aproximou e realmente está sendo um prazer, vai ser um prazer dividir isso com você, né? Eu sou Andresa Lipsit, muito prazer a todos, tenho 39 anos. Sou mãe do Vinícius, de 4 anos, da Maria Júlia, de 10 meses. Já quero chorar, porque falou dos filhos, já fico emocionada mesmo, que eu sou coruja, chorona, né? E é isso, é um prazer falar de maternidade, da nossa vida, né? Enquanto mulher, enquanto mãe, profissional, acho que é uma missão. A maternidade realmente é uma missão. Sabe que eu tô sentindo assim, já antes da gente falar da nossa convidada, Andresa, que a gente começou assim, igual como é que é a vida de mãe mesmo. A gente fala uma coisa e aí a gente esquece, aí lembra e faz outra, aquela coisa bem normal mesmo. Sim, então, sim, você falou a sim. idade, importante falar também, porque eu tenho a mesma idade, 39 anos. E a Andresa, bom, eu sou repórter aqui na Rede Amazônica, hoje estou no núcleo especial da Rede Globo aqui no Amazonas, vinculada à Rede Amazônica. E é importante você falar seu cargo também, minha chefe amada. Exato, acabei esquecendo. Como eu falei, sou jornalista. Hoje eu estou na coordenação de jornalismo aqui da Rede Amazônica, né? Na Praça Manaus. Um desafio enorme, né? Coordenar uma equipe gigantesca, né? Com várias mulheres inspiradoras, com vários homens incríveis também. E é mais uma missão, né? Junto da maternidade, claro. E a gente está falando disso porque daqui a pouco você vai entender o como esses nossos cargos influenciam na nossa maternidade. Mas antes disso, a gente quer chamar uma pessoa muito especial, que logo que a gente falou, disse sim, e que tem tudo a ver com Fala Mãe. Seja bem-vinda, viu, Suzane Anselmo? Prazer. Olha só que prazer, né? Ter a honra de estar na estreia de um grande projeto. Eu digo que meu coração sempre brilha, Ruth, Andresa, quando se fala em família. E qual família começa se não pela mãe, né? É a partir dessa mãe, dessa mulher que assume realmente esse papel de amar, de cuidar, de educar e se submete sim a essa dádiva que a gente recebe de ser mãe, todos esses desafios. Pela conta dessas meninas de profissão, eu digo, eita, né? Olha o malabarismo que nós fazemos para conseguir ser mãe. Então, essa pessoa aqui que vos fala, sou mãe também, tenho 2 filhos na terra e um anjinho no céu, né? Uma filha de 10 anos, um filho de 3, sou também esposa há 20 anos, mas também sou psicóloga, especialista em família, nessa relação parental, a relação pais e filhos. Pai, não no sentido de pai, mas pai e mãe e seus filhos. Né? E o quanto que é desafiador para tantos pais que eu atendo, esse conciliar, esse continuar trabalhando, continuar empreendendo e ainda assim ser conectado, gerar memórias nos seus filhos que vão ali levar o legado para toda a vida. Agora já entenderam, né, Andresa, por que a gente chamou, na verdade, a gente chamou porque a gente queria uma consulta com psicóloga para entender a nossa vida. Tô brincando, é para você também Com entender um certeza. pouco disso. Eu também tenho um anjinho no céu. Importante a gente falar disso, a gente nunca fala, né, Sim. daquele bebê que a gente perde, mas isso fica para uma outra oportunidade. Porque esse, né, Andresa, ele é especial. O que a gente vai falar aqui hoje, hein, Andresa? Qual o tema do episódio de hoje? Vamos lá, episódio de hoje... Eu queria só faltar eu vinha pensando, o que eu vou falar, né? Porque realmente a maternidade, ela aproxima as pessoas, ela transforma a mulher, né? A visão, a gente dá mais significado, né?
Pelo menos eu, Sim, né? sim. E a Rutiene, a gente se conhecia muito. Eu quero falar da Ruth, né? Quero agradecer por ela ter topado de verdade isso novamente. E antes disso, a gente já se conhecia há anos atrás, né? 20 anos. A gente tem mais ou menos a gente tem a mesma idade de Grupo Rede Amazônica. Mas foi com a maternidade que a gente se aproximou, né? Que a gente criou esse elo, a gente se identifica, a gente, meu Deus, compartilha né, muitas coisas mesmo de maternidade, né? Então, eu já quero começar te perguntando como é que foi, né, esse momento de decisão, assim, putz, eu quero ser mãe. Você decidiu ser mãe? É legal falar sobre isso, porque tem a ver com o episódio de hoje, né? Que a gente escolheu o tema desse primeiro episódio, Suzana. E agora, sou mãe. É esse. No meu caso, tem muito a ver com o que você falou ainda há pouco, porque, não, eu não pensava em ser mãe. Por algumas situações, eu fui deixando isso de lado, não era uma prioridade, eu acho que a palavra certa era essa. Eu sabia que eu ia ser mãe, mas eu não sabia quando eu ia ser mãe, e também não era algo que eu dizia assim, eu vou tentar, eu quero agora, não. E aí, eu viajando a trabalho, de repente, veio aquele sinal, né, do atraso. Eu falei, nossa, olha isso, tô grávida. E eu me lembro, assim, isso foi em junho de 2000, olha como a gente grava datas, foi em 19 de junho de 2017 que eu descobri que eu estava grávida pela primeira vez. E eu fiz tudo. Eu fui comprar botões de rosa para eu dar para minha mãe. Já quero chorar também. Eu comprei para minha irmã, fiz recadinho dizendo tô chegando na família, todo mundo se emocionando, aquele êxtase de todo mundo. Meu esposo, todo mundo muito feliz, sabe? Era uma explosão assim de alegria. E no dia 13 de julho de 2017, eu perdi. Eu simplesmente também estava trabalhando aqui na TV, fui subir as escadas e eu senti, né, que eu perdi o meu bebê, fui ao médico e realmente ele não tinha evoluído. E aí vem o teu mundo desaba, até porque a minha família inteira, ninguém tinha problema disso, né, de aborto, de um aborto espontâneo. Então eu fiquei daquele jeito, eu disse, mas por que isso aconteceu logo comigo? Pera lá, então errada sou eu, porque é logo que a gente se culpa, né, Suzane? Sim, algo de errado que eu fiz que não deu certo. É isso. Eu tinha vindo de uma viagem, a gente fica tentando encontrar desculpas. O fato é que depois que isso aconteceu comigo, foi como se Deus falasse, você quer ser mãe. Você quer sim. Você tá vendo como você quer? E realmente eu quis muito. Eu precisei só dar um tempo para minha mente, né, pra gente voltar. E exatamente em fevereiro de 2018, eu já era o Rafinha, né? Eu não sabia, o meu bebê arco-íris chegou exatamente ali naquele período de quase 9 meses depois. Eu fiquei grávida. Agora, com você, Andressa, eu já sei que foi diferente. Você sabe que foi diferente, mas no fundo, eu nunca me imaginei mãe. Assim, sonhar. Porque tem mulher que sonha, né? Em ser mãe. Mas eu sabia que isso ia acontecer, né? Na minha cabeça, eu ia seguir o cronograma. Vou casar, vou ter filho. Mas sabe assim, quando tu não idealiza? Então, eu não idealizava isso. E teve um momento em que eu não quero, acho que vou ficar... Depois de casada, eu acho que não, tô de boa. Mas foi acontecendo, né? Depois do casamento. E muitas vezes eu me questionei, meu Deus, eu não dou conta. Foi quanto tempo depois do casamento? 1 ano e meio depois do casamento, né? E o teu, Suzane? 10 anos. Eu também, 10 anos depois. E aconteceu. E foi a melhor coisa, né? E eu lembro de pessoas falarem, nossa, Andressa, mãe, não vai dar conta, gente. E eu também me questionava, gente, como assim? Meu Deus, como assim você é mãe? E foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas eu queria te fazer um questionamento, Suzana, com relação a essa decisão, né? Hoje, né, nos dias atuais, assim, com tanta coisa acontecendo, tantas atividades que as mulheres, as famílias precisam desenvolver. A gente, no seu meio de atendimento, é muito comum hoje as mulheres deixarem para depois, ou então optarem realmente pela gravidez, dando prioridade para outras coisas, trabalho, por exemplo. Eu digo que é um movimento cultural, né, que acontece, mas tem muito também de conteúdo interno. Muitas mães que sonhavam, muitas mulheres que sonhavam em ser mãe, acabam que vão deixando esse sonho para o lado. Porque quando eu chego com uma amiga, ela diz, meu Deus, eu não estou dando conta, meu Deus, é muito difícil. Nossa, quando eu não tinha filho, eu conseguia fazer isso.
né? E apesar de dizermos que ser mãe é a melhor coisa que acontece no mundo, que nos ressignifica, que traz propósito para a nossa vida, mas ainda assim existe um ônus muito grande que é propagado e é cobrado dessa mãe de dar conta. Sim. Agora, se a gente pega a história dessa mulher, como que foi a infância dela? É muito antes, a decisão de ser mãe ou não na vida adulta, não é só quando eu estou adulta e agora tomando decisões por mim. Agora minha decisão é, eu vou dar conta? Qual é a imagem que eu tinha de quem era uma mãe? Né? Infelizmente, com a correria, com as demandas, muitas mães acabaram delegando, terceirizando muitos cuidados. Ficar com uma babá, ficar com a avó, ficar com o vizinho, ficar o tempo integral na escola. E acreditou-se muito que essa mãe tinha que buscar o ter mais, para poder sustentar uma criança. Sendo que o afeto, o tempo de qualidade, a conexão foi ficando menor. Cada vez mais tem estado menor. E cada vez mais essa criança, enquanto a criança ela não entende por que eu não tenho tanta atenção do papai e da mamãe, mas a nossa necessidade humana de se sentir muito importante, de se sentir pertencente, ela olha para papai e para a mamãe e diz assim, você é a prioridade da minha vida. Só que ele não se sente prioridade. E quando não se sente prioridade, eu estou distorcendo o que é uma identidade natural, perfeita. Né? O que é o ciclo natural? Né? Como o pessoal diz, é crescer, casar, reproduzir e morrer. Né? Tecnicamente, essa seria a natureza. Só que está sendo colocado tantas coisas antes disso que essa fase do multiplicar-vos tem sido um detalhe que tem que ser deixado para depois. Eu acho que entra muito. Quando tudo estiver perfeito, quando tudo estiver organizado, quando a minha aí é um ponto, vida financeira estiver interessante. No meu caso, é legal a gente falar sobre isso, Suzane, Sim. porque no meu caso, eu não digo nem que foi o... Eu acho que são as oportunidades que vão surgindo na vida profissional, que aquilo não é que não... Se acontecesse, eu ia aceitar, como quando aconteceu em 2017, eu disse, ótimo, agora é meu momento de ser mãe. Mas, assim, você vai mudando, às vezes, de cargo, de função, de atividade, e aí você vai se especializando e se entregando aquilo que você acaba realmente não priorizando o momento correto. Tanto que eu posso dizer pra vocês, fui mãe aos 35 anos. Hoje eu me arrependo. O meu filho tem um gás que eu digo assim, misericórdia, Senhor, me ajuda. Entendeu? Porque assim, é a idade dele. Então, e eu tinha feito o plano. Engraçado, porque você falou de planos, Andresa, aí eu falei isso. Vou casar com 26, com 28 eu tenho meu primeiro filho, com 30 anos eu tenho... Então, assim, na minha mente eu pensei que era isso. Eu casei com 26, mas eu fui ter o primeiro filho com 35 e o segundo... Bom, Deus está vendo. Não me responsabilizo, porque realmente hoje eu penso se eu vou ter condições de ter outro ou não. Mas vamos voltar um pouquinho, porque eu acho que a gente está fugindo aqui um pouquinho, porque a gente ainda estava ainda sobre a vontade de ter. Peraí que a gente vai chegar nessa parte aí, porque a gente quer... Esse podcast, o Fala Mãe, Maternidade na Real, a gente vai falar cada episódio um pouquinho dessas fases da vida. Então, esse é dedicado para essa decisão, né, Andresa? Exato. E aí, vou ser mãe. E agora? E agora sou mãe. Eu acho que são fases, né? Você decidir ser mãe, que, putz, é muito difícil você tomar essa decisão, né? Porque você precisa levar em consideração várias questões, né? A questão financeira, né? A questão da sua estrutura familiar, para você, né, conseguir dar um suporte. Me corrija se você quiser acrescentar, fique à vontade. Mas é difícil, né? Na minha primeira gestação, eu sabia... Chegou o momento em que, putz, vou engravidar, quero ser mãe. E eu tinha o meu limite e aconteceu, né? Então, é o primeiro e você tá mergulhada naquele universo que é novo, né? Você tá receosa, mas você tá feliz, né? Você é isso. Dá um medo, mas tá, meu Deus, que sonho. E você engravida, e aí vem uma segunda fase, né? Que é de você se encontrar naquele mundo novo, naquele corpo. E pra mim foi muito traumático, assim, né? Porque realmente não é muito aquilo que você falou, né?
tem um lado pesado, né? De levar. Que muitas vezes a mulher que leva, né? Porque tá aqui conosco, né? Então, acho que são vários momentos da decisão, que é muito difícil, né? É difícil. Sim. Mas esse segundo momento de... Meu Deus, quem eu sou, né? Eu lembro que eu queria voltar para minha vida anterior, né? Eu lembro, assim... Porque as pessoas, elas romantizam, né? Sim. Eu lembro de amigas que iam para fazer ultrassom e choravam, né? Ao ver a imagem. Eu não chorava, eu não sentia isso. Eu ficava me questionando, o que está acontecendo? Eu procurava um amor. Gosto tanto assim do meu filho? No meu caso já era diferente. Porque assim, como eu tinha perdido o primeiro muito recente, por exemplo, aqui no trabalho, eu só vim falar quando eu passei dos 4 meses. Foi quando eu disse, agora tá tudo certo, né? Eu acho que tá tudo certo. Mas aquele medo de acontecer, porque no fundo o que acontece é o seguinte, e eu vou falar que é maternidade na real, então eu vou falar real porque eu acho que a Suzane vai concordar comigo. Quando a gente perde um bebê, mesmo que a gente não tenha culpa, a mulher se culpa. Ela acha que o corpo dela foi imperfeito em algum momento e que por conta disso o bebê não resistiu. Então o peso que vem é um pouquinho maior. É mais ou menos isso, doutora Suzane? Eu estou chamando de Suzane, mas é porque já é intimidade aqui, né? Doutora Suzane, maravilhosa. Passa por isso? A mente fica um pouco mais abalada em relação a isso? Sim, porque você gera aí um sentimento de incapacidade. Eu não consigo mais gerar um filho? Todo mundo tem filho? Você só vai descobrir o nível de incidência, o quanto que é alto o número de mulheres que perdem um bebê, que tem um aborto espontâneo, quando você perde. Percebeu que depois que você perdeu, parecia que um monte de mulher tinha perdido, mas até o dia que você perde, até então todo mundo engravida e todo mundo nasce o bebê e vai ser mãe. Então entra nesse viés. Eu também sou mãe, né, que perdi um primeiro filho e para mim também não foi diferente. Mesmo conhecendo a mente humana, a psicologia, o questionamento sempre vem. Por quê? Por que perdeu? Por que eu? Tanta gente aí que não quer ter menino, que faz de tudo até para tirar. Então entra a fase rebelde, a fase realmente da raiva, da negação. E isso é um processo, né? Mas que não foi sem propósito. Sim, né? O meu também, hoje eu entendo hoje totalmente. Entende, hoje eu sei que era porque eu precisava. Cada mulher vai entendendo depois do porquê isso que aconteceu. Né? No momento, na ocasião ali, no momento da dor, a gente não entende. Eu fui uma que disse, nunca mais vou ser mãe também. Porque eu passei 10 anos planejando ser mãe e era aquela super planejada, Andressa. Vou terminar a faculdade, dezembro, janeiro, já engravido, né? Que era para ter o filho numa fase tranquila, tudo mega planejado. Tinha planejado ser servidora pública para ter estabilidade, ia terminar a faculdade, então estava tudo dentro dos conformes. E aí engravida, tudo dentro do plano. E aí veio a perda. E sem um motivo, sem uma causa aparente. E muitos ao redor vêm também com o julgamento. Algumas até brincadeirinhas sem graça, eu né? Passei. De dizer assim, nossa, sabe nem fazer filho? Fulano. Então, infelizmente, a gente vive... Os julgamentos, A gente vai fazer um outro podcast, uma outra situação sobre isso. E também falando sobre violência obstétrica, porque eu passei também por isso e é a pior parte da vida. Mas, seguindo, é importante até pra gente não fugir daqui, pra responder o que a Andressa falou. Eu toquei nisso. Sobre a questão do medo. Porque o que acontece? Ao contrário de você que não sentia, eu filmei cada ultrassom que eu fiz na minha vida. Eu me emocionava. Eu filmava, mas assim, eu ficava procurando o sentimento. Gente, cadê, chorei. Né? E eu procurava um se amor cobrava, que eu não né? tinha, né? Que eu não desenvolvi um amor imediato. E assim, quando eu engravidei, eu me preparei. Eu quis engravidar naquele momento, né? Então, foi desejado. Só que o amor não veio junto. Então, eu queria voltar pra minha vida, né? Eu começava a me questionar. E isso é comum, doutora? Como é que a senhora analisa isso? Eu imagino que isso seja comum em muitas mães, né? Nem todas, lógico. Mas muitas mães passam por isso, mas elas... né, não entendem que é uma fase de mudança, né? Hoje eu entendo que era uma mudança, que eu precisei passar por isso e ficou tudo bem, graças a Deus. Existe, na verdade, vários tipos de mães, se a gente pudesse assim dizer, né? Não se engravida e já se ama o bebê, como todo mundo fala.
Nossa, porque a mamãe já ama, meu amor. Até então a gente ama uma barriga. O amor verdadeiro à criança a gente vai construir a partir do momento que ela nasce. Aham. Tanto que se passa por um processo de luto, inclusive da barriga, depois que o bebê nasce. Porque uma coisa é você estar grávida. Todos os olhares são para você, né? Sim. Todos os holofotes. Oh, amor, você tá aqui, traz a lanche, cuida. Depois que o E bebê dorme, nasce, dorme só o bebê. bastante, né? Vai dormir. Dorme, descansa, como se a gente tivesse um banco de hora de sono, né? Que fosse compensar depois. Então, existe uma questão da centralização dessa mãe. Nossa, não faça, não carregue. Ó, não faça assim com ela porque ela está grávida. Então, existe ali uma mãe. E vai haver a outra mãe, que é o momento que nasce realmente o bebê e que ela se depara com uma outra realidade. Legal. A gente vai já O que chegar no ela puérpero. passou, A gente vai já chegar, né? E vou voltar pra... É que eu tô tentando olhar esse roteiro aqui que a Andresa criou, porque a Andresa criou um Cancela o roteiro, roteiro, gente. Eu tô cancela falando pra o vocês de um roteiro. roteiro que ela criou, Pra esse que não tem nada a ver, sentimento da Suzane. Ó, ultrassom. Suzane. Vamos voltar para o sentimento da ultrassom. Quando eu acho que culturalmente uma mãe, para ser mãe de verdade, ela tem que se emocionar, tem que ser a melhor mãe, tem que estar todo o tempo ali dedicada ao seu filho, eu tenho uma expectativa. Uma expectativa. Que é o que a gente falou, os desafios dessa maternidade real. Só que essa expectativa, ela é a ideal. E a real é quando você se depara na tua ultrassom e diz, cadê, gente, a lágrima? Eu não sou uma mãe tão boa assim, porque, todo mundo E eu me julguei chora. muito por isso. E Me exato. julguei muito por isso. E aí você começa a se questionar se de fato eu queria ser mãe. Será que era ser mãe mesmo? Eu só queria estar grávida para dizer que estava Pra grávida. cumprir o meu cronograma, né? entendi. O que as pessoas te cobram, né? Sim, eu Né? sempre falo isso. Você tá solteira, querem que namore. Você namora, querem que você case. Quando Casou, casa, quer filho. quando você vai Tem ter o primeiro, cadê o segundo? Eu falei, meu irmão... E para, eu cara, lembro essa que eu tinha medo do encontro, do primeiro encontro, de como é que eu iria reagir, porque até então eu não tinha esse amor extraordinário que as pessoas falam. O meu questionamento o medo não era a cesariana, por exemplo. Mas você sempre quis ser cesariana? Não, quis ter parto normal, né? Olha como Porque você tá vendo, a gente é amiga de barriga, mas eu sou a louca da cesariana. Eu Então, sempre fui assim, cesariana, eu entendeu? E fiquei ela com era medo. normal. Isso na gravidez a gente conversava aqui nessa redação. Então, Imagina só. Pra quem não sabe, a gente tem o mesmo tamanho, tá? Não, gente, Não, deixa eu falar a mas fala de verdade. você, Rutiene, A fala Andresa sério. tem 2 centímetros a mais. 3 centímetros a mais do que eu. 3 Isso faz centímetros, eu faço total questão- diferença, Tenho né, 3 gente? A gente vai bater uma foto 3 depois. centímetros a mais. Você imagina o que é a Andresa Lificite com 3 centímetros a mais e ela gostaria de ter parto normal e eu a cesariana. Entendeu? Então É aqui isso já mesmo. era diferente aqui a situação. É contraditório, né? Só É preciso também contar. Meninos, tá? As duas engravidaram de meninos. Meninos. Então a gente foi compartilhando isso e a amizade foi crescendo nisso daí. Mas a gente tinha essas diferenças, assim. Exato. E eu tinha medo, eu não tinha medo da cirurgia, eu tinha medo de encontrar com ele, porque eu não sabia o que eu ia sentir. O meu medo era esse. O que eu vou fazer? E eu lembro que enfim, né? Eu fechei meus olhos, aí me apresentaram o bebê. A primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, como ele é lindo. Eu quero chorar. Ai, que coisa linda. Eu vou chorar. E dali em diante, eu só chorava de amor. Assim, uma coisa extraordinária que até hoje eu não sei explicar, né? Já no meu Quer foi dizer, diferente. nasceu, como a senhora falou, né? Da Rutiene foi diferente, né, Mas é Ruth? porque como eu passei por essa situação de uma perda, eu acredito que não é que o amor foi maior que o seu, não vejo assim. Com certeza. Mas eu acho que o trauma e como eu queria tanto, aquele amor já foi nascendo ali na maternidade. Tanto que eu planejei o dia que o Rafael ia nascer. Eu disse que novembro, tá, então eu quero que ele nasça dia 14. Olha a louca, olha a mãe. Gente, eu queria que nascesse, era novembro, então eu queria que nascesse dia 14 de novembro, porque era véspera de um feriado, que não era feriado santo, porque eu sou católica, então eu ia poder fazer festa até tarde. Olha o meu pensamento. E tinha que ser dia 14 também, porque eu conseguiria fazer festinha na escola. Olha a cabeça dessa mãe. Então, Pensando você lá imagina na o que eu escola tava já. pensando em outras coisas. E eu comecei a focar nisso, que eu queria isso. Não vou mentir aqui, porque nem podemos, mas eu tinha muito medo de nascer no dia de finados. Nada contra quem nasceu, gente, dia de finados, mas é que, sabe, eu não queria o dia de finados. Quando ele passou do dia 2 de novembro, eu falei, ai, gente, tô mais tranquila. Consegui chegar no dia 14, ele nasceu. O meu médico queria, eu me lembro que eu fui um dia, porque gente, a verdade é que o fim da maternidade a gente fica meio acabado. E aí eu já cheguei nesse dia, porque a gente faz quando vai chegando perto é uma semana, né? Cada semana tem que fazer ultrassom. E aí eu lembro que eu cheguei lá, doutor internou,
Sarmento, um beijo, muito obrigada, um excelente médico, ele que me aguentou. E aí eu lembro que eu cheguei lá com ele e eu cheguei muito mal. E aí ele falou assim, vamos tirar esse menino. Já chega, tu tá te arrastando, não dá. Eu falei, não. Vai tá acontecendo alguma coisa? Não, tá acontecendo nada, mas tu não aguenta mais. Eu falei, não, eu aguento. Ele disse, olha, eu quero te ver daqui a 3 dias. Gente, 3 dias depois eu cheguei toda maquiada, o cabelo escovado, a melhor roupa que eu tinha. Ele disse, gente, tu quer enganar quem? Eu falei, ninguém, eu tô ótima. Porque eu queria que dia 14. E aí, quando eu fui pro dia 14 pra lá, gente, eu fui plena pra maternidade. Eu fui preparada, eu fui nervosíssima, sabe? Com medo. Pois é. E eu já fui assim, eu tava... Sabe quando você tá assim em êxtase? Engraçado, porque o pessoal falava, mas é uma agulha. Eu não pensava era em nada. Eu tava tão feliz. Ansiosa em ver. Então, eu tava tão, sabe, Imagino. tão feliz assim, Na que eu não segunda foi pensei. Eu te juro, eu não pensei nesses detalhes assim, sabe? Do que vai acontecer. Eu sei que quando eu o vi pela primeira vez, a única coisa que eu conseguia falar, eu chorei e falei assim, mamãe tá aqui. Ele chorando, eu disse, a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui, a mamãe só repetia isso, a mamãe tá aqui. Era só o que eu conseguia falar pra ele ali. E eu concordo com você, daquele dia ali o negócio explodiu amor, de uma né? forma É lindo, é lindo, é lindo. que eu não... Doutora, eu não acho sei. que essas duas situações diferentes, a gente tira aí uma conclusão, né? De que realmente não tem um manual, né, da maternidade, de ser mãe. Cada mãe é única, né? Cada mãe sente diferente, né? Cada história é uma história, cada gravidez é uma gravidez, né? Hoje eu entendo essa fala, porque é uma gravidez diferente da outra, né? Nunca é igual a outra. Eu senti isso na minha segunda gestação. E eu queria que a senhora tentasse pegar os nossos exemplos para trazer alguma orientação para as mães, mulheres que estão nessa fase aí de e agora? Eu vou engravidar, ou então acabei de ter meu filho e tá naquela loucura, né? De, meu Deus, quem eu sou aqui no mundo agora? Eu digo que o primeiro passo é filtrar, né? Filtrar tanta informação que chega. Quantas mães chegam para dar outras dicas? É mãe, é pai, é avó, é a vizinha, toda a galera chega para trazer dica. Tem que ser assim, tem que ser assado, vai ser assim. E você só vai vivenciar de fato na prática. Tudo aquilo que a gente se prepara, na verdade, pode ser totalmente diferente. E existe essa romantização, sim, da maternidade, porque se propaga muito a imagem daquela mãe que amamenta, é a amamentação perfeita. Aquela mãe que tem uma recuperação, seja o pós-parto ele natural ou cesáreo, perfeito. Todo mundo ali ajudando, apoiando. E quando você se depara com a realidade, independente de você ter planejado ou não ser mãe, né? Porque quando a gente fala assim, sou mãe agora, esse sou mãe agora é para aquela que planejou a vida inteira e fez todo um plano e deu tudo certinho. E aquela mãe que fez o exame, achando que está com gastrite e descobriu, caraca, e agora eu sou mãe. Sim. Né? Então tem a mãe que planeja e tem a mãe que realmente é aquela que é pega de surpresa. E para cada uma existe uma história. Cada uma tem uma bagagem. Então, Rotiene estava lá, eu quero ver meu filho, eu quero saber de anestesia, o que vai acontecer no processo. É uma forma que você tem de ver o mundo. Né? Já a Andressa já tem um perfil mais metódico. Né? Pelo pouco que eu estou vendo aqui, você gosta do passo a passo, de ser mais sistemática, de ter um certo controle sobre cada etapa. E é como se eu ir para a maternidade, já não estou tanto assim no controle, não. Está além de mim. Né? E por isso gera essa ansiedade, gera essa preocupação. E isso depende também muito do perfil comportamental dessa mulher. Tem os perfis que são, meu Deus, e agora tem que ser, e é só emoção, e aquela coisa e louca. vamos pra frente. Tem o perfil que é mais tranquilo, tem o perfil que é esse mais planejador, que tem um foco mais racional mesmo, vai ser assim, vai ter anestesia. Você certamente leu sobre parto, você viu documentários, revistas, tudo que pudesse te paramentalizar, vamos dizer assim, para estar no dia. Já a Rotiene eu não li, não, que eu não queria saber de aquela agulha, não. Eu li tudo. Eu evitei. Eu sou aquela que evito porque eu vou ficar olhando ali se acordar. Eu ia me assustar mais. Essa sua explicação, acho que a gente entra num tópico que a gente anotou aqui, dos perrengues, né? Inclusive, eu quero fazer essa pergunta para você, Andressa Lificite. Essa hora a gente vai falar sobre perrengues do puérpero, minha amiga. Nossa, mãe. Da felicidade do positivo
a realidade da renúncia. Como é que nossa, foi gente, eu vou fazer isso até na tua vida? uma comparação entre a primeira gravidez e a segunda, né? Porque, doutora, você falou da romantização, e realmente é isso. Eu lembro que eu fiquei muito revoltada com a minha amamentação. Porque, eu não sei se eu pesquisei errado, devo ter pesquisado errado, né? Enfim. Você só olhou o que queria ver. Eu só, enxoval, aquelas coisas todas. E eu lembro que tinha um amigo meu, homem, que me orientou, Andresa. Tudo bem que nem serve pra nada a orientação dele, porque hoje em dia a gente sabe que, né, do negócio de você... Pegar sol? Pegar sol no peito e passar bucha no bico do peito, pra não sei o quê. Um homem me falou isso, né? Poucas mulheres me falaram isso, né? E eu fiz curso de amamentação, E eu gente. fiquei... Eu fiz curso. E eu não me adiantou encontrei... nada. Não curso, né? Não adiantou nada porque na hora eu fiz errado. Numa amamentação Então não foi muito... culpa da pessoa que me orientou, entendeu? Foi traumático. E eu fiquei revoltada. Como assim? Como assim? Ninguém me falou que era tão assim. Né? Foi horrível. Eu fiquei com raiva de algumas pessoas, né? Porque não fui orientada como eu achava. Mas assim, você tá tão maluca que você começa, né, a depositar a culpa também nas outras pessoas, né? Eu acho que a pior fase foi essa da amamentação, porque eu queria aquela amamentação da internet, né? Sim, E eu não belíssima, plena, com o cabelo maravilhoso, escovado. Sim. E o bebê pegando E lindamente. eu lembro que a gente teve praticamente junto, a gente ficava no WhatsApp, né? Olha, eu comprei isso, eu passei uma casca de não sei o quê. Tu já comprou esse aqui? Era Esse é bom. Era desse jeito. Só que ela teve 2 meses antes. E assim, eu vinha na vibe do amor da maternidade, né, gente? Eu tô grávida e tudo. E aí a Andresa chega com esse caos aí, falando da Luciane, pelo amamentação. amor de Deus, faz isso. Olha, essa pomada que foi boa pra mim, vê com o teu médico. Eu passei tudo pra ela, porque eu queria informar o máximo que eu podia pra ela não sofrer, né? O problema é que ela já me informou, já tava no 8º mês. Aí eu fui querer fazer nos 45 do segundo tempo. Gente, lá no hospital foi até assim, né? Razoavelmente boa. Mas quando eu cheguei em casa, a palavra que eu defino é caos. O primeiro dia é caótico. Caos. E sabe o que foi legal? Tem uma amiga minha, beijo, tô dando um beijo pra todo mundo. Depois eu beijo pra vocês também, tá, gente? Beijo pra minha mãe, pra todo mundo. Mas porque essa minha amiga me ajudou muito. É Ramília, ela é enfermeira no Natal também. E eu me lembro que ela me ligou quando eu cheguei em casa. E ela falou assim, Ana, como é que você tá? Olha a pessoa falando de maternidade real. Falou assim, eu tô ótima. Eu tô aqui em casa, mana, já tô maravilhosa. Ela disse, mas e ela é especializada em maternidade. Falou assim, e teus seios? Eu falei, tão lindos, estão brilhando. Brilhando. Quando ela falou brilhando, ela disse, como assim brilhando? Eu falei, não sei, começou a brilhar. Ela disse, eu tô indo aí. Tava pedrando, minha irmã. Minha irmã tava pedrando. E aí eu vim descobrir o que é dor. Só de lembrar a gente sofre, né? Demais. Porque, gente, o negócio já tava pedrando. E o menino fez a pega errada. Então feriu. E foi. Gente, a ponto de eu dizer assim, quanto tempo eu tenho que sofrer? Me diga, porque senão eu vou parar de amamentar. Tudo eu dizia que eu ia parar de amamentar. Qualquer coisa eu dizia. Aquela imagem da pessoa mordendo o lenço pra amamentar... É real. Foi real. Acontece, né? Aconteceu comigo, de verdade, assim. Acontece. Gente, você não tem noção. Aquela imagem, mentalizem aí, Rutiane Bindá, naquela imagem do filho cheirosinho, arrumadinho, e o cabelo todo em pé, só num coque, e a pessoa destruída. É sobre isso. É sobre isso, né? É sobre isso. Eu tive vários momentos assim, meu Deus, por quê? E eu lembro que o Vinícius acordava de madrugada, e eu olhava no relógio, era 6h30, e eu pensava, meu Deus, são 6h30, eu vou ficar aqui ainda até o relógio virar 3 vezes, eu vou estar sentada aqui, meu peito dolorido. Aí eu lembro que uma amiga, eu perguntei de uma amiga, né, a Laura, beijo, você é maravilhosa. Eu falei, amiga, por quanto tempo que dura isso? Aí ela disse, sei lá, um mês. Eu falei, meu Deus, mais um mês sofrendo. Mas sobrevivemos, acho que é uma fase, né? Acho que é a adaptação mesmo, né? É como falam, né? A gente nasce mãe também, é isso, Suzane? Quando o bebê nasce a mãe junto? Nesse sentido, sim, né? Por quê? Porque você até então, enquanto tá grávida, enquanto tá preparando aquele enxoval lindo, maravilhoso, que você lava com sabãozinho neutro, né? Organiza aquele quarto, a coisa mais linda, tudo no lugar, as lembrancinhas, tudo idealizado.
E quando você chega da maternidade, no primeiro dia, você olha para aquele quartinho, que era lindo, tudo arrumadinho, tá um caos, é fralda, é pano, é edredom. Você vai trazendo um monte de recursos para dentro do quarto para tentar dar conta de um bebê, e ali você começa, de fato, a ser mãe. Né? Por quê? Porque ali é a prática. Então, todo aquele pós-parto que se vende, que a gente fica ansioso para ver o rostinho, e que as pessoas dizem, você não vai dormir. A gente, gente... Vai para com isso. Mamar. Tem filho que dorme a noite toda. O meu não dormia, não. O meu nunca, até hoje. Sorte, não, todas as minhas amigas, menos a Rutiene, né? Que a gente sempre tem a diferença. Mas o resto, todo mundo dorme a madrugada toda, menos o meu. Todo. Parece que o filho dos outros todos dormem. E quando você se pega numa condição de uma privação de sono nunca até então suportada. Então, nossos períodos mais intensos de faculdade, de trabalho escolar, de noites de trabalho, não se compara. Porque não é uma privação de sono que tem de segunda a sexta. Não, ela é contínua. E enquanto você não vai tendo habilidade e vendo de fato quem é a tua criança, para que você possa se adaptar a ela. Não, a criança tem que se adaptar a nós. Tenta. A tentativa é até válida, mas a realidade é você vai se adequar a uma nova condição, a uma nova vida que você nunca teve. Então, quando nasce um filho, nasce uma mãe, sim. Por quê? Porque tudo muda. Sim. Toda a estrutura emocional, física, financeira, tudo muda. Não tem mais como continuar sendo a mesma coisa. E esse impacto de dizer, eu achava que ia ser assim. E quando nasceu, me vi, né, como a Drisalda hoje, meu Deus, né, e essa maternidade que a gente imagina que dói, mas nunca imagina-se que dói tanto. Sim. E a criança vai estar tomando leite e sangue ao mesmo tempo de tão machucada. Com todas as mulheres acontece isso? Não. Sim, só que a gente sempre acha na gravidez que nós seremos a exceção. Mas é porque acontece, eu acho que acontece muito até na situação do próprio aborto. Não se conversa sobre isso. Né? Quando você tá grávida, as pessoas perguntam, você tá bem? O bebê mexeu? O bebê diz, te prepara, dorme um pouquinho mais. Mas ninguém chega com você, com alguém que tá ali na maternidade pela primeira vez, pra dizer, olha, vem cá. Vai ter um momento mais difícil, assim, vai ser assim, mas vai passar, você vai melhorar assim. E mesmo que falhe, às vezes você tá tão vislumbrado com aquilo tudo. Tá tão apaixonada. Que você emocionada. Não... Por exemplo, eu fiz curso de amamentação, foi super válido. A questão foi eu não me preparar mesmo. Eu achei que aquilo dali eu achei lindo, mas eu achei que eu ia ser a da rede social maravilhosa. Quando, na realidade, cada mulher tem uma fisiologia diferente e uma situação diferente de reagir. A minha dificuldade foi na pega do Rafa, né? E por conta disso, eu tive esse problema que, no meu caso, durou 13 dias. De muito caos, assim, na minha vida. Difícil uma frase, né? Que sempre falam, assim. Mas eu não tenho o que falar, é isso, né? Vai passar. Dá raiva, né? Não é... Vai passar. Vai passar mesmo. É interessante. Vai passar. É isso que conforta. Doutora... Só para dizer uma coisa muito importante, que eu acho importantíssima. Ninguém está dizendo aqui que vai acontecer com você. Você grávida, gravidinha, neste momento. Não se assuste. É só uma maternidade na real. Mas é só para você saber que pode acontecer. E se acontecer, tá tudo bem. É aquela coisa. Eu compartilhei um post de uma atriz que ela teve bebê agora e ela postou ela tirou o leitinho dela na maquininha, só que tava vermelho, porque tava ferido. E ela fez esse post, e eu até compartilhei, me identificando e tal. Aí eu postei, assim, dizendo que, meu Deus, eu me identifico porque eu sofro e amo. Eu sofro e amo mais, ainda mais. Mas é isso, você tá sofrendo ali, mas ao mesmo tempo você tá cheio de amor, meu Deus. Você assim, aguenta vale a por pena, isso. Né? Agora eu queria só voltar aqui o que a doutora falou sobre a questão da mudança, né? Que realmente muda tudo. Mas eu me vejo outra mulher depois que eu fui mãe. Existe realmente essa questão do empoderamento? Porque agora eu me sinto assim, meu Deus, Mulher ninguém me Maravilha. segura, entendeu? Eu me sinto assim, embora eu não, né? Lógico, eu tenho meus defeitos, não dou conta de tudo, já, né, tô nesse entendimento de que eu não vou dar conta de tudo, tá tudo bem. Mas a gente se sente assim, uma leoa. É isso mesmo? O que a psicologia explica? Na verdade, é sobre músculos emocionais. Depois que você se tornou mãe, você já passou noites em claro? Nossa, até hoje. Você já superou cansaço?
Eu nem dormi essa madrugada. Quantas dificuldades você passa nessa fase da maternidade? Nossa. Muitas. Então, assim, Sei nem eu contar. digo, quando eu dizia que eu estava cansada até ser mãe, hoje eu olho e digo, meu Deus, eu não sabia o que era cansaço, né? Mas por quê? Porque você vai exercitando um músculo que até então tu nunca exercitou. Mas principalmente você tem um propósito, uma missão que você nunca teve, né? É fato que o tempo de uma mãe não é o mesmo. O tempo de uma mulher que tem filhos é mais escasso. Por quê? Porque agora você tem que conciliar. Digo que antes tu tomava um banho de 1 hora para cortar a unha, lixar, tirar a cutícula. Agora tem um ser momento. humaninho ali do lado, né? Agora, a além de ele porta, estar né? dentro do quarto com você, no banheiro, o teu banho de alta qualidade dura 10 minutos. Nossa, é muito. E né, quando gente? você toma um banho de 10 minutos para lavar o cabelo, ele diz, meu Deus, hoje eu sou uma mulher de sorte. Né? Chega momento de tomar um banho por dia, aconteceu? Nossa. Acontece com a mamãe. Acontece de às vezes nem conseguir tomar banho, mas o bebê dela tá limpinho, cheiroso, alimentado. E essa mãe muitas vezes passa fome com comida do lado. Por quê? Porque ela não consegue parar para comer. E aí quando eu falo, as pessoas, mas Suzane, né? Assim, depois que tem o bebê, diz, meu Deus, Suzane, tô passando fome com a comida do lado. Né? Mas por quê? Como é que mãe consegue? Exato. Você consegue extrair Coisa de Deus, de né? dentro de si uma força que até então você não conhecia. E quando você olha qualquer tipo de adversidade, você diz, gente, mas isso aqui é pequeno. Né? Porque nada mais é tão grande do que aquilo que te move, que é teus filhos. Então, vai ser desafiador? Sim. Vai conseguir vencer? Certamente, porque a flexibilidade de ser mãe. Vocês montam uma agenda, faz todo um planejamento lindo e maravilhoso. Mas tem que recalcular diariamente. Né? Quantas vezes precisamos recalcular? Por exemplo, estou com uma criança que está com febre e a outra torceu o dedo, levei no pronto-socorro, imobilizaram, mas ainda assim ela está sentindo dor. Então, uma semana sem dormir, basicamente. Toda hora acorda, tá com dor e o outro com febre, dá remédio. Só que isso a gente não vivencia antes. A gente não sabe o valor disso. Por que esse amor ele é tão incondicional? Porque você se doa no nível que até então você nunca tinha se doado. E eu acho que vai além um pouquinho, porque é uma doação que você sente vontade de se doar. viver. Porque, por exemplo, eu tô com essa mesma situação. Meu filho passou o fim de semana com febre alta. É o fim de semana inteiro que você fica velando o sono dele. E é impressionante como o teu sono se torna muito leve. Um mexido da criança diferente, você já tá ali. Opa, esquentou, olhou. Tem que ver isso, tem que fazer assim. E você sente vontade de ser essa presença. Pode ter o pai, pode ter a avó, mas a mãe quer estar ali naquele momento ali, pertinho também. Eu acredito que é assim com vocês, porque Sim, comigo também. sim, A mãe pode, a avó pode dar o remédio, o pai pode estar ali, mas eu tenho que estar ali perto. Se eu não estiver ali perto, se eu não estiver controlando, eu também sinto que naquele momento, e é muito aquilo que a gente fala, quando a gente está doente, a gente quer quem? A nossa mãe. Então eu meio que vejo isso no Rafael. Quando está doente, ele quer a mãezinha dele e eu quero ele perto de mim. Exato. É uma doação que, se a gente for pensar nos 6 primeiros meses de um bebê, é uma entrega absoluta. É você Mas e o bebê, o que né? que você recebe? O bebê ainda não fala, ele não senta, ele não te agradece, ele muito pouco atende aos comandos, é um bebê que chora quando sente fome, que faz cocô, que precisa de cuidado integral 100%. Sim. E essa mãe, ela fica entregue nessa relação 100%. Então, olha o quanto se entrega, que eu digo, depois dos 6 meses começa a fase fofa realmente do bebê, que ele já interage, que começa a falar as primeiras palavrinhas, já senta, começa a interagir de fato. Até então a mãe se contenta com um sorrisinho assim, que às vezes nem é pra ela, mas ela, ai meu Deus, é por isso que eu sou mãe, né? Mas por quê? Porque nós precisamos nos apegar ao mínimo possível para dizer assim, caraca, vale a pena ser mãe. Porque senão, só pra dizer que eu coloquei o bebê no mundo e eu tô passando por todas essas fases, qual é o sentido disso? E muitas mães se cobram e se sentem culpadas porque eu desejei ser mãe, eu achava que essa coisa mais linda e agora eu me vejo nesse papel e tem horas que eu quero a minha vida de volta. Tem horas que eu olho e digo, nunca mais eu vou poder trabalhar como eu trabalhava. Nunca mais, gente, eu vou poder sair sem ter ninguém grudado aqui em mim.
E aí Em muitos momentos você se questiona isso, né? Exato, e a perspectiva dessa mãe, principalmente quando é a primeira viagem, é de que isso nunca vai ter filho. Porque, nossa, cada vez que passa parece que a criança depende Mais de você. E quanto menor for essa rede de apoio dessa mãe, mais forte isso ela sente e mais culpada também. E quanto mais isso acontece, mais chance de uma depressão pós-parto, de uma relação disfuncional, de se sentir irritada, impaciente. E tudo isso vai refletir nessa relação. E quanto mais culpada eu me sinto, menos merecedora eu me sinto de me conectar mais, de ficar feliz quando eu estou com meu filho. Então, olha como é antagônico. Eu idealizei que eu seria muito... Nossa, amaria muito, beijaria muito, estaria todo tempo ali cuidando. E agora tem dia que eu tô gritando, dizendo, eu só quero 1 minuto pra ir ao banheiro. Sim, sim. Olha quanto que é dicotômico. É difícil, né? Porque não é que o amor ele deixe de existir ou que ele seja um amor que não é verdadeiro naquele momento. Mas é que a necessidade humana mesmo, de você ter um momento de respiro, um momento seu, né? E antes da gente voltar, porque eu acho que isso tem muito a ver com a questão profissional, dessa situação da mãe que tem problema profissional também e que ela tem que passar porque trabalho também não é fácil. Eu queria só que a gente falasse um pouquinho sobre a quebra de paradigmas. Porque quando a gente é mãe, a gente idealiza ser mãe. E aí aí começa, né? Meu filho não vai chupar chupeta. Meu filho não vai tomar mamadeira. Meu filho vai dormir no berço. O enxoval do meu filho vai usar tudo. E aí eu pergunto, Andresa Alificite e Suzane, como foi com vocês? Para poder dizer como foi comigo. Mulher, o Vinícius, ele nasceu num berço de vidro, né? Falam que o primeiro, nossa senhora. Berço de vidro é ótimo. Assim, meu Deus, ele é uma criança de vidro, não podia fazer exame e quebrar. Entendeu? Assim, Redoma. É a rosa do Pequeno Príncipe, na redominha. Eu tinha um cuidado, eu tenho, né, ainda tenho, mas era uma coisa, assim, que eu não fazia nada de errado, assim, né? Ao meu ver, lógico. Seguia tudo certinho. Ele vai mamar até os 6 meses exclusivo. Não vai comer sal, a questão do sal. Ai, gente, a questão do sal, então. Jamais. Conta aí. Bobagem, sabe? Até meu 2 filho anos não sem vai sal, tá? comer batata frita e ele não comia. Ele começou a comer agora, depois de 2 anos. Então, assim, foi tudo certinho que eu queria aquilo, né? Com a Maria Júlia, minha filha de 10 meses, tadinha. Lógico, né? Eu não vou dar Tadinha, não, gente. Né? Olha, eu quero dizer que eu sou a segunda filha da minha mãe. Filha, e é sempre assim, o segundo a minha filho... filha já tá largada, mas com cuidado. E você, Suzane, como é que foi? Não é diferente da Andresa, não. Enxoval completo, tudo perfeito, alimentação de grávida super natural, rotina de som, botava músicas pra ouvir. Tudo, eu coloquei ouvir a moça. Tudo, né? Ópera, tudo que era pra... E quando nasceu, eu me vi com essa realidade do que seria realmente o ser mãe. Então, eu me cobrava muito pra ter essa entrega. Então, eu era tão obcecada nessa questão de que para ser uma boa mãe, eu não podia ser também uma excelente profissional. Na ocasião, eu era funcionária pública, eu pedi exoneração do meu cargo. Eu digo, eu vou só cuidar da minha filha. E fiquei cuidando verdadeiramente só dela por 2 anos. E as coisas não eram tão simples quanto eu achei que seria, de eu me sentir realizada por estar cuidando da minha filha. Por quê? Porque existia um outro lado que chamava e dizia, você estudou tanto, a tua profissão, você sempre gostou de ajudar pessoas e agora você só ajuda um ser no mundo. Então eu me sentia faltando, né, no meu propósito. E aí vinha também o sentimento de culpa, dizer, poxa, mas eu decidi ser mãe. Eu optei em criar com ela nos 2 primeiros anos as melhores memórias. E por que agora eu não me sinto feliz? Por que quando alguém me perguntava, você está trabalhando com o quê? Eu me sentia constrangida em dizer que eu estava só cuidando da minha filha. E aí foi quando eu verdadeiramente comecei a estudar sobre filhos, sobre maternidade, sobre toda essa expectativa que era depositada sobre a mãe e que eu comprei. Que para eu ser realmente uma boa mãe eu não podia também trabalhar. E foi desmistificando, graças a Deus, e o segundo filho, né? Sim. Não ficou largado não, mas voltei a trabalhar com 20 dias, hoje com uma consciência muito mais leve. Porque o primeiro filho, né, a idealização daquele primeiro filho trouxe muito peso. Muito peso. Então, uma sobrecarga de que não daria conta, de que estava fazendo alguma coisa errada.
E já o segundo filho, eu digo, ele veio para desmistificar mesmo e para eu colocar em prática tudo que eu tinha estudado. Exatamente. Você tá entendendo Comigo, aí? comigo O que foi ela muito falou, que parecido. coisa interessante, né? No primeiro filho, ela largou tudo, largou o emprego, concursada, largou isso, só para se dedicar ali por 2 anos. No segundo, que ela percebeu essa necessidade que ela tinha de ser profissional, 20 dias depois, não cumpriu nem a licença maternidade que tinha direito, já voltou a trabalhar. Pra você ver como o conhecimento, ele vai te Faz muita ajudando a diferença, somar faz muita diferença. o conhecimento com a rotina, com o dia a dia, né? Pra você poder se complementar. exatamente. Só pra eu também contribuir, gente, sou igual a vocês, tá? Fiz tudo, quer dizer que eu fui além, porque eu não comprei só o berço, eu comprei desde aquele trocador. Trocador eu tinha uns 3, assim, sabe? Eu tinha o trocador do berço, eu tinha o trocador pra cama, na hora, minha filha, eu pegava só uma fralda, quando dava a fralda eu estendia. Quando dava a fralda, eu colocava o menino lá mesmo, assim, e trocava sem nada. Sim. Desse jeito, Nunca sabe? dormi no berço. Ah, então, querida, o berço era uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente compra o berço com aquela... E o berço, eu comprei daquele que era o berço. do mini pra se tornar o sofá, porque eu achei que o menino ia amar isso pro resto da vida dele. Gente, o berço... O menino dormia lá. Primeiro porque você... Não sei se contigo foi assim, mas comigo era assim. Menino mama, 40 minutos mamando. 20 de um lado, 20 do outro. 20 minutos arrotando, né? Aí deita o menino. Aí ele dorme 40 minutos. Aí pega o menino de novo. Aí peito do lado, peito do outro e arrota. Tem berço. Gente, chega uma hora que eu diz, vem cá, minha filha, fica aqui nessa cama logo aqui, resolve comigo. Pra você ter uma ideia, eu comprei desde a cama babá pro quarto dele. Então eu tinha o berço, a cama babá, porque eu pensei em mim, né? A almofada, como é que é? A poltrona de amamentação. Eu tinha com aquele negócio lá pra colocar. Minha filha... Eu pendurei foi uma rede no quarto dele. Eu coloquei uma rede, peguei os travesseiros tudinho, dormia junto com... Exatamente, dormia junto com ele assim, já na rede, com o travesseiro aqui. Tão rindo de mim, mas é a verdade, gente. Eu dormia assim. E aí a cama babá eu já joguei pra outro lugar e já coloquei uma cama de casal aqui. Sabe aquela solteirão casal? Que aí eu ficava mais confortável. Pronto. Resolvi meu problema. Porque, gente, chegou uma hora, e aí quando é que isso aconteceu pra valer? Foi quando eu voltei a trabalhar. Porque aí eu tinha a rotina do meu trabalho, que já era puxada, e aí você chega, porque tem uma carga emocional muito grande, que você também se dedica ao seu trabalho, e você chega em casa, você tem um menininho, um bebezinho, que também quer a sua atenção, que não tem nada a ver, não quer nem entender se você tinha problema ou não. E aí você segue, né? Você chega em casa, você tem que ser mãe. E como é que eu não conseguia dar conta de tudo aquilo? E foi no momento que realmente eu dizia assim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar. É assim mesmo? Vou trazer uma contribuição. O quanto que essas verdades que a gente vai lendo, entendendo e até ouvindo, o quanto elas nos libertam ou nos aprisionam. Então, eu quando me tornei mãe a primeira vez, eu já era psicóloga. Então, passei 5 anos na formação. Entrava professor, saía professor e dizia, a criança na cama com os pais gera dependência emocional, gera um monte de prejuízos, dificuldade do casal em se relacionar, por isso que coloca a criança. Isso para mim era tão verdade que eu não questionava. E depois de 5 anos, a minha filha já nascida, que foi quando eu de fato fui trabalhar com isso e estudar, e eu fui vendo, eu digo, gente, quando foi que eu deitei na cama com a minha filha para amamentar? E eu não tive essa memória. Era tão ali, a verdade era tão absoluta de que se eu botasse ela na minha cama, ela nunca mais ia sair de lá, e geraria prejuízo para ela, assim como a chupeta poderia gerar, o doce, como tudo isso que vem sendo construído, que eu não questionava. E eu digo, eu passei 5 anos sem dormir uma noite inteira, porque eu não questionava essa verdade que eu aceitei lá atrás. Digo, quantas noites eu poderia ter dormido, tendo qualidade de sono, eu e minha filha, e toda a família, porque todo mundo perde nesse momento, se eu tivesse questionado, se tivesse vindo alguém e dito assim, o que você acha que vai atrapalhar no teu filho ele dormir contigo? Então hoje eu prego verdadeiramente a teoria do apego, do afeto, da cama compartilhada, sim, se houver necessidade dentro daquele Valeu, mana, tamo certo. Já vê que tem 2 aqui que tem cama compartilhada. Por quê? Porque o que vai importar é o quanto que o resultado dessa família funciona. O quanto que você olha para tua criança e vê que ela está se desenvolvendo de forma fortalecida, ele está feliz, está aprendendo, desenvolvendo, e toda a família está bem, está engrenada, né? Então, isso sim traz resultado. Uma teoria cega, você corre grande risco de traumatizar seu filho,
e também sair traumatizado. De verdade, assim, a gente vibrou aqui com essa questão da cama compartilhada, porque, não acho que a Andresa vai já contar também a situação dela, mas é tanto tempo, por exemplo, a minha realidade hoje, eu viajo muito a trabalho. Então, eu preciso, nos momentos que eu quero estar com ele sempre. E eu sei, meu marido até fala isso, daqui a pouco ele vai crescer e eu sei que ele vai crescer e ele não vai ficar ali. Assim Sim. como, se eu parar pra pensar, eu também dormi na cama dos meus pais. Não foi sempre? Não foi a vida toda. Mas uma hora ou outra eu dormi do lado deles e quanto aquilo dali foi aconchegante pra mim, como Sim, aquilo dali sim, foi sim. acolhedor, Nossa, muito. como isso me aproximou pra eu ter pai e mãe que são presentes na minha vida e são amigos, sabe? Então, Sim. aqui a gente não tá querendo mudar mérito de ninguém, cada um tem a sua maternidade na real. E tá tudo bem. E tá tudo bem por isso, mas da minha experiência, tem dado muito certo isso. Eu tenho vivenciado o meu filho se sentir muito mais próximo. É muito engraçado que às vezes a gente tenta falar bem assim. Eu hoje, né? Aquela bem bagunceira. Filho, você gosta mais do papai ou da mamãe? Ele não fala, ele sempre fala, eu gosto do papai e da mamãe. Ele sempre fala, nós três. Quando ele vai dormir, ele diz, cadê a mamãe? Cadê o papai? Porque ele quer todo mundo ali. Junto, parece que é o né? ninho dele, pertinho dele ali, sabe? Exato. Então imagina dizer para uma criança de 2, 3 anos, não, vai lá pro seu quarto, você tem que dormir só. Como acolhido ele realmente vai se sentir? Se aquelas pessoas que ele mais ama, ele tem limitação limitação no acesso. Né? Pais que trancam a porta na chave para que o filho não entre, ele vai aprender a dormir lá. Ele está registrando na sua memória abandono, rejeição. Porque ele ainda não tem maturidade de entender racionalmente que seus pais estão fazendo isso pelo bem dele. Então, porque o que é bem, né? O que é mal? Então, é uma linha tão tênue que a gente nunca vai ter essa certeza. Mas a certeza é, quanto mais amado, quanto mais pertencente, quanto mais conectado a criança é com seus pais, mais seguro ele é, melhor ele se desenvolve, mais ele aprende, mais empático ele é. Então, muitas habilidades a gente aprende através do afeto, do apego, e não do abandono, e não do cantinho do castigo, e não do vai lá para ficar refletindo no que você fez. Ei, vem cá, vamos juntos construir esse pensamento. Sensacional, obrigada por isso. É muito bom realmente saber que é o que toda mãe quer, né? Acolher, dar carinho. E eu compartilho a cama mesmo. Meu filho tem 4 anos. Ele ainda dorme no nosso quarto. A minha bebê tem 10 meses e vai ficar até quando, enfim, não tenho tempo pra isso. Porque eu quero mesmo, igual o Rutiane falou, quero compartilhar, quero acordar com aquele, sabe, aquele cheirinho gostoso, né? É isso. E é sobre isso, é sobre a quebra de paradigmas mesmo, né? Você vai se descobrindo, vai aprendendo, vai vendo o que é melhor pra você. Se a família tá bem, tá tudo bem. Não quer dizer que isso é uma regra, né? Exato. Cada um Sim. sabe de como a família se desenvolve, se relaciona. E eu acho que essa é a grande lição da nossa conversa aqui, né? Você tem que estar bem, tem que estar sendo bom para todo mundo, com afeto, com amor, com carinho, né? Acho que é o que importa. Fica como dica, né? Pesquise sim, vale muito a pena você pesquisar, mas converse também sobre esses temas que envolvem a maternidade fora das telas, fora das redes sociais. Olho no olho, né? Aquilo que é real, como é que é viver, se você tá grávida agora, como é que é viver, e se você tá passando pelo puérpero, lembra que você não tá sozinha, que todo mundo já passou por um pouco disso, e o que você sente não desvaloriza isso, né? Porque muitas vezes a gente quer se culpar e dizer assim, ah, não, eu não posso estar sentindo assim. Não, você pode sim, você pode chorar porque você não conseguiu tomar um banho decente nesse dia, é direito seu também. Sim. É claro que você vai entendendo que isso são fases e que daqui a pouco você vai se acostumar com tudo isso. É por aí? Olha só, maternidade real e maternidade ideal. O que é real para muitas, para outras que olham de fora, ela é ideal. E para muitos que têm uma maternidade ideal, para outras é a real. Então a gente percebe que não tem um limite. A cama compartilhada para uns é uma idealização da maternidade, enquanto que para outros é a realidade, é o que eu tenho, eu não concordo muito, mas é a forma como a gente dorme aqui nessa casa, né? Então, olha só, não existe esse ideal que é aquela coisa perfeita, mas dentro da maternidade, do que você vive hoje, busca, né, reconhecer o que de fato é o desafio,
e o que de fato é aquilo que você gostaria que fosse. Né? É possível sim construir uma relação saudável na maternidade. A gente, quanto mais absorver culpa, desespero, isso nunca vai ter fim, meu Deus do céu, isso é muito difícil, mais difícil isso vai se tornar. Então, a maternidade é uma fase que eu digo que a primeira infância é de 0 a 6 anos, depois até 12, e depois basicamente já é uma vida adulta. Então, pensa que nesse primeiro momento você só precisa de 12 anos exclusivo para os teus filhos. Só 12. E depois é uma outra conta, porque muitas mulheres fazem um cálculo de que eu vou ser mãe para sempre, então nunca vai ter fim. Mas as memórias que você precisa criar hoje com o teu filho, em especial de 0 a 6 anos, é o que vai determinar o nível de conexão, o nível de aprendizado, o nível realmente de amor, de empatia, de inteligência emocional que vocês vão desenvolver depois disso. Então, de 0 a 6 anos, talvez sim, seja um momento muito desafiador, de estar muito cansado e ainda assim arrumar energia para brincar. Mas depois disso, é uma fase que vocês vão poder colher já os frutos dessa plantação que está sendo feita nessa primeira infância. Com certeza. Suzane Anselmo, psicóloga, minha querida amiga, chefe, jornalista, inspiradora Andresa Lifcit, muito obrigada por esse momento de compartilhar nesse primeiro episódio do podcast, que esse primeiro episódio se chama E Agora? Sou Mãe. Mas aí tem uma questão também, porque no meio de tudo isso, as coisas começam a se encaixar, como a gente percebeu aqui, tá tudo se encaixando direitinho, né? A gente vai passando, mas aí tem que voltar a trabalhar. Exatamente. E aí, só no próximo episódio. A gente vai ter um outro beijo. episódio pra gente seguir falando sobre isso, não é isso, Andresa? Exatamente. Obrigada, Rutiene, que prazer. Tô muito feliz. A gente se encontra breve. Obrigada, doutora, por essa aula. Espero que muitas mulheres aí compartilhem, aprendam das suas orientações, foram importantíssimas. Acho que é muito importante a gente falar de maternidade. Parece aquela coisa óbvia, assim, maternidade na real, mas é isso, né? Ainda é um problema para muitas mulheres, né? Porque é muito pesado. Se vende muito pesado porque é pesado, Sim. mas tem amor, tem superação, tem garra, né? E no fim, tudo dá certo. Um beijo. Beijão. Muito obrigada, viu? Que esse primeiro episódio seja só o primeiro de muitos. Eu digo que todo projeto, quando é grandioso, ele se torna desafiador, né? E nós sabemos aqui os desafios que foi o primeiro episódio, mas nasceu o projeto, nasceu esse filho realmente aí para cuidar dessas mães, né? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Amém. Meninas, que vocês possam dar voz a muitas mães, mas também a muitas crianças, porque uma mãe que está fortalecida emocionalmente, ela vai ser a melhor mãe que ela pode ser para o filho dela. Né? E posso disponibilizar no Instagram? Claro, fica à vontade. Suzane Anselmo, Suzane com Z, Anselmo com S. Lá eu sempre estou trazendo dica também para esses pais, pai e mãe, de que forma criar filhos fortes e seguros emocionalmente. E pode falar mãe que justamente vai casar junto com esse projeto que eu tenho certeza que vai ser incrível. Que bom, outras oportunidades virão, é claro que a gente vai querer Só a chamar. psicóloga Sempre. Suzane Anselmo aqui de novo com a gente, só falando que a gente vai trazer também outros profissionais, experiências de outras mães aqui, inclusive se você quiser vir aqui conversar com a gente sobre maternidade na real, pode procurar a gente pelas redes sociais que a gente vai estar aberta a receber. Grande beijo, a gente vai se ver logo em breve, não é isso, Andresa? Isso, um beijo, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.